Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Senhor Jesus, te damos graças. Esta é uma expressão do sermão de Estevão. Está aqui reportando o que estava lá nos livros de Moisés. Estevão estava dizendo para aquela audiência que o Deus que eles estavam procurando tinha mudado. Não estava mais naquele templo chamado de Salomão, naquele templo que Herodes construiu, mas o templo agora era aquela igreja que estava ali. Deus estava no seu descanso final, no seu repouso final, no seu tabernáculo definitivo, no coração do homem, onde ele estabeleceu o seu trono. E por isso, Senhor, nesta hora bendita, que vamos meditar em sua palavra, que o Espírito Santo possa abrir as Escrituras, possa abrir esse grande mistério de Cristo em vós, esperança da glória. Possa abrir em nossa alma e fazer com que todos possam compreender que nós tornamos-nos a casa, a morada do Deus Altíssimo, até o momento que este véu será levantado. Então entraremos numa casa além do tempo, luz e matéria. Entraremos numa casa perfeita, eterna, tanto quanto aquele que nos redimiu pelo seu sangue nos fez eterno. Pai, te agradecemos por isso nesta noite. Nos ajude. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amados. Sendo que meu tempo é mais curto hoje, eu vou tomar a mensagem e alguns tópicos. A gente vai expressar exatamente o que o profeta disse. Primeiro, o profeta disse: o Espírito Santo nesta carne produz filhos ou filho de Deus. Note, a filha de Deus, a igreja, a noiva, é também um produto de Deus e sua palavra juntos. Eu estou com a mensagem para pregar a qualquer hora. O profeta diz que você é uma peça, Deus é uma outra peça. Então, os dois têm que se unir para manifestar o poder que está em Deus. E quando esse poder tomar lugar, então aí aquela outra parte que nos espera, os santos que nos espera através das eras, aqueles que partiram e são perfeitos, precisam sair de lá e eles precisam unir-se a esta peça aqui, para então que esse poder seja totalmente fundido no outro.
É muito fácil entender isso para quem entende um pouquinho de elétrica, né? Você tem uma peça chamada bobina. Bobina é aquela capa. Depois você coloca dentro daquela capa uma peça chamada induzido. Agora, na bobina, o induzido é feito de metal. Feito de... eu creio que ele é feito de... Não é bronze, não, um outro metal. Cobre. E ali tem a palavra que se fala na técnica, chamado escovas, que são contatos, que fecham na ponta daquele induzido. Agora, aquele induzido recebe energia, ou seja, aquela bobina recebe energia e passa imediatamente para o induzido. Então, aí gera uma força completa. Assim se funciona basicamente o motor elétrico. A bobina não funciona sozinha e nem funciona sozinho o induzido. Os dois são acoplados, feitos um para o outro, tá? Feitos um para o outro. Então você foi feito para Deus. Você foi feito para Deus e Deus quer te magnetizar com o poder dele, tá? Agora, se você recebe aquilo que vem de Deus, todo o poder que vem das ondas elétricas que entra na bobina, o induzido recebe e torna-se uma peça só, um motor funcionando, né? Então, é exatamente isso, falando em termos científicos, técnicos, mas mostrando que você não pode fazer nada sem Deus. E Deus precisa também de um corpo para que ele possa se manifestar. Quando Moisés recebeu a comissão de Deus, e Moisés, o que ele falava, Deus não tinha nenhuma preocupação. Era Moisés falando e ponto. O que Moisés dizia, Deus sustentava. Quando saía da boca de Moisés a palavra, não voltava mais, não. Não havia arrependimento, não havia uma ratificação no assunto. Ele falou, está consumado. Vai acontecer como Moisés falou. Moisés era um homem. E Deus estava ungindo Moisés com aquele poder para falar a palavra, para criar, para trazer trevas, trazer sangue, trazer animais. Ele estava ali para fazer aquilo acontecer. E ele sabia que quando a palavra saía da sua boca, ela não voltava. Todas as palavras que o William Branham, profeta de Malaquias 4, falou, minha gente, não se iluda. Aquilo vai se cumprir à risca. Nesta mensagem, qual a palavra dessa mensagem mesmo? Está aí? Está aí. O irmão Branham profetizou algo. E eu fui fazer uma pesquisa meio aleatória. O que vocês não imaginam que tem de cidade subterrânea. Vocês já viram? Quem já teve essa curiosidade? Na Suécia, nos Estados Unidos, na Rússia, mas cidades pavimentadas, com 500 metros para baixo, com toda a luxúria. Eu vi umas 4 ou 5, depois eu parei de ver. E o irmão Branham vem, parágrafo 58, desta mensagem que nós recebemos. A mensagem de irmão Branham é profética, ele é um profeta. Não despreze isto. Não despreze isto, tá? Ele disse assim, ó, quer ver? 58, né? Na parte B, 58, diz assim, ó. O que é isso? São marcos quilométricos, são sinais suspensos lá de que estamos no tempo do fim. Graças a Deus.
Porque isso aqui está insuportável. Está intragável. Meu Deus, não dá para suportar a atitude tão incoerente e incrédula dos homens. Que situação o mundo está, que situação as igrejas chegaram, e eles não têm nenhuma perspectiva de sair daqui. E Deus abriu um caminho e nos mostrou uma saída. Uma saída. Não é apenas quando o Senhor disse assim: o mesmo Senhor descerá do céu, a voz saiu pela boca de Paulo. Com alarido, saiu da boca de Paulo. Com voz de arcanjo, da boca de Paulo. E a trombeta de Deus, da boca de Paulo. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Já foi pronunciado, já foi falado, isso se cumprirá, não tem como voltar atrás. A noiva vai embora, vai ser arrebatada, ela é a esposa do Cordeiro. Ninguém vai parar esta mensagem. Não se para esta mensagem chegará até o fim. Aqui, ela vai por fim tudo isso que está aqui, mas a igreja do Senhor será levada para casa. Estejam certos, isso não vai passar. O momento é esse, a hora é essa. É melhor a gente ficar atento aos avisos de Deus. Poxa, queria ter voz para pregar. Se me desespera. E veja bem, em meio a todo esse caos, bem em meio a tudo isso, o Deus Todo-Poderoso está se movendo entre um povo. Aleluia! Está se movendo entre um povo, construindo novamente uma arca. Deus se movendo entre o povo, construindo novamente uma arca. Deus falou para Noé: faça essa arca, é a única maneira de você estar livre. E eu disse esses dias, Deus chamou Noé. Os que entraram com ele, mas a chamada foi para Noé. Deus chamou Abraão, não chamou Ló e nem o pai dele. Foi Abraão que foi chamado. Deus te chamou. Deus não chamou seu pai e sua mãe. Deus chamou você. Você é a pessoa chamada. Deus não vai tratar com eles. Deus vai tratar com você, meu amigo. Deus não está preocupado com o que as pessoas pensam dele, não. Nem um pouquinho. Se Deus não está, eu também não estou preocupado com o que as pessoas pensam. Tá? Vamos lá. Eu parei por aqui, assim. O que é arca? Tudo sem o selo de Deus na testa foi destruído. Tudo sem o selo de Deus na testa foi destruído. Virgem essa vai ser destruída. É não ter o selo de Deus. O selo de Deus é o Espírito Santo. Tá? Não tem escapatória, não. E ele disse, a Bíblia prediz, se fôssemos falar sobre esse clima quente, ele prevê que haverá um tempo na Bíblia em que os homens cavarão buracos no chão, tentando entrar neles para esconder do calor. Aí vai falar de um assunto aqui do Arizona, Phoenix. Aí o profeta falou buraco. Ele falou cidade pavimentada, buraco. E está cheio disso. A temperatura mais alta debaixo da terra chega a 23 graus só. A mais alta chega a 23 graus. Então você observa que a mensagem que Deus enviou para nós,
Todas elas estão apontando para um lado só, apontando para o fim, fim, fim. Você lê a primeira mensagem que a irmã Bruna gravou, até a última, fim, 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 Laodiceia, escuridão, pecado, é o fim, destruição. Agora, Isaías capítulo 18 fala que os rios apodreceriam, e os rios não estão podres. Acabado. O que temos que fazer, minha gente, é não olhar para a esquerda e nem para a direita. O que temos que fazer é se agarrar com Deus. Ele é o socorro bem presente, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Sim, Ele te sustentará. Não se importe com as coisas lá de fora, não se importe com o movimento político, religioso, não se importe com nada disso. Ele virá ao seu encontro na hora exata, no tempo certo, na hora certa. Ele não te deixará. Se você servi-lo, Ele te servirá. Agora eu vou para frente. Ah, meu Deus. O Espírito Santo, unindo-se num corpo de carne, produz Filho de Deus. Um produto da justiça de Deus. E no último dia, como se nos tem dito, como nos dias de Sodoma, a noiva será unida pela palavra de Deus manifestada em carne. Um Espírito Santo selando-os em Deus e selando fora a incredulidade do lado de fora. É isso que está acontecendo. É exatamente isso, selando, enchendo homens e mulheres do Espírito dele. Por isso que eu estava lendo aqui, Estevão dizia assim: que casa me edificareis? Os céus é meu trono, a terra é meu estrado. Que casa Salomão fez? E tantos construtores. Ele chegou, o Senhor fez uma casa para ele, não de pedra, não de madeira, não de materiais nobres. Ele tirou uma casa do pó, que envelhece, que adoece, que está sujeito às paixões, às fraquezas e às debilidades. Ele tirou essa casa do pó e disse: esta casa tão frágil vai ser o meu trono na terra. Ninguém pôde matar Moisés. Faraó não pôs a mão em Moisés. Os comunistas não colocaram a mão no profeta. Tinha uma arma apontada para a cabeça dele a semana inteira e ninguém apertou o gatilho para matar o William Branham. Deus não permite que toque nos seus, a não ser que seja a permissão dele. Deus não permite que o seu povo passe necessidade como o mundo está passando. Deus não permite isso. Se algo acontecer, porque é melhor para você. Como disse, se a vida de Beethoven estivesse em você, você viveria como Beethoven. E se a vida de Hitler estivesse em você, você viveria como Hitler. Quando a vida de Cristo está em você, meu Deus, então, olha, gente, para de teoria, viu? Chega de teoria. Isso aqui é para manifestar, não é peça de sermão do pastor. Quem quer que seja o pastor, não é peça de oratória, não é peça de homem eloquente. É a vida. Jesus não foi um pregador eloquente. Jesus não sapateava como eu sapateio. Ele falava. Ele falava embora. Falava e deixava a multidão. E o que ele falava, manifestava, porque tinha semente para ser atraída. Tinha um Pedro para ser atraído, tinha um Filipe para ser atraído, tinha um Natanael para ser atraído. Não precisa belar com o eleito, não.
O eleito está atento à voz do Senhor. Ele falava. E aquilo pegava fogo, aquilo incendiava a alma daquela gente, daqueles apóstolos e daquelas mulheres, e aquilo incendiava, e elas não tinham mais prazer no mundo, e não tinham mais prazer nas festas, e não tinham mais prazer em vestes bonitas, elas queriam andar com Ele, ouvir a voz dEle. Você não tem mais prazer em nada, você quer ouvir a voz dEle todo o tempo. Aleluia! Acabou! Acabou! Estamos indo. A igreja está subindo. Veja o nível espiritual dessa gente que tem o Espírito Santo. Veja a atitude deles. Converse com eles. E você verá que tem um coração palpitando para ir embora. O pastor Juraci foi pregar para um pastor lá no Belém, lá no Pará, no meio da mata lá. Abertura da palavra. O quê? Você está com brincadeira? O arrebatamento, isso vai ser, está muito distante. Olha o tamanho que está o Amazonas aqui para evangelizar. Foi que ele falou. Olha, só o Pará nós não demos conta de evangelizar até hoje. Tem o Amazonas inteirinho para evangelizar. Seu decrépito ignorante. Então você não conhece a África, né? Então você não conhece o tamanho do continente africano. O que Deus tinha que fazer na África, Ele fez em 1950. O que Deus tinha que fazer no Amazonas, já fez há muito tempo. Tá? Não, o quê? Ficou nervoso, hein? E ficou nervoso. Agora, você deduz o que a igreja desse homem recebe? Um homem que não está crendo no arrebatamento? Se a tônica da mensagem é rápido, se a tônica da mensagem é ressurreição, o que esse povo está recebendo desse homem? Diz que isso? Tem muito o que fazer. Não. Aí eu perguntaria para ele, vocês têm frente missionária no Amazonas? A mensagem está no Brasil desde 71, não tem uma frente missionária no Amazonas. Frente missionária, quando se estabelece uma base, envia homens e vai distribuindo o trabalho naquele país, naquela região, numa frente de evangelho, e vai pregando nas tribos, evangelizando. Eles não têm nem frente missionária no Amazonas, que o Amazonas não está evangelizado. O Amazonas é coberto por radar, por satélite. Todo lugar que você vai no Amazonas, você pega essa coisinha aqui, ó, você acessa o mundo. Ele está esperando que vá por terra, de barco, fazer esse serviço. Mas isso deixa a pessoa bem acomodada, né? Bem acomodada. Tira ela da preocupação de levantar a igreja. Mas o Deus dos céus não fez isso comigo, não fez isso com você. O Deus dos céus fez com que um vento, o mesmo vento, o mesmo som de um vento impetuoso que soprou no cenáculo, incendiou 120 tições ali, amém? Esse vento está soprando no nosso ministério, na nossa igreja, de ministro ao redor do país, e o vento está soprando, e a brasa está acesa, e o Espírito está tratando com a noiva, tratando com o eleito, e o eleito está se manifestando, ele está inquieto, ele está orando, ele está jejuando, ele está louvando a Deus, adorando o Senhor, ele não está quieto, ele sabe que alguma coisa está para acontecer. Aleluia!
Eu quero dizer uma coisa para vocês. Da mensagem Festa das Trombetas. O profeta disse assim: quando você não ver mais abelhas sugando o mel das flores, quando você vê que os peixes desceram e não saem mais de cima na flor da água para comer, e os pássaros param de cantar e se refugiam nas grandes árvores, quando você vê o gado desaparecer, então algo está para acontecer. Algo está prestes a acontecer. A natureza está se manifestando. A natureza está num grito. A natureza está num gemido tão grande. Em todos os lugares, principalmente no Oriente. Só catástrofe uma atrás da outra, e agora em nosso país e ao redor do mundo, e as pessoas estão tranquilas, se divertindo, indo para a praia e passeando, e estão nem um pouquinho mais preocupados com pandemia. Pandemia agora é um nome que já caiu do esquecimento de todo mundo, já acabou. Vamos voltar à orgia, vamos voltar a beber, vamos prostituir, vamos nos alegrar que esse demônio foi embora. Não, esse demônio não foi embora. Ele deu só uma escondidinha para um tempo futuro. Ele deu só uma paradinha para um tempo futuro. Agora, sabe quem está trazendo isso? São os terroristas. Porque a noiva vai ser terrorista. A noiva vai ser morta. A noiva vai ser perseguida como terrorista, que está combatendo, que está aviltando os direitos humanos, e que ela, a maneira que nós ensinamos, a mensagem de Deus é uma afronta para o mundo, é uma afronta para o sistema religioso, é uma afronta para o sistema político, é uma afronta. E agora, se Deus tinha um Elias lá naquele dia para resistir Jezabel e Acabe, então Deus tem aqui, da mesma maneira, Elias, o Espírito dele está aqui para você resistir esse diabo que está por aí. Nós vamos voltar atrás, estamos avançando. Elias não ficou nem um pouquinho preocupado com o que ia acontecer com ele. Ele estava debaixo de uma grande unção. E derrubou o altar de Baal e meteu fogo naquilo lá. Deus respondeu fogo e sustentou a viúva. E Elias estava fazendo um grande movimento. E Elias mandou consumir 50 homens. Vem cá, o rei quer falar com você. Se eu sou homem de Deus, que consumo 50. E foram consumidos. Veio outro com mais 50. O rei quer falar com você. Se eu sou homem de Deus, que os 50 seriam consumidos. Então era capitão e os 50 virava churrasquinho, torrava eles. O último, o terceiro chegará. Minha vida seja preciosa aos teus olhos. Por favor, o rei está te chamando. Isso? Tá. Esse sabe como aproximar de Deus. Que a minha vida seja preciosa aos teus olhos e desses homens aqui. Senhor, então, atenda, o rei está te chamando. Ele mudou a maneira de falar, aí Elias foi atender. A maneira que você trata a Deus é a maneira que Deus te responde. Amém? Como disse, assim, vamos lá. Eva causou toda a morte física por tratar de injetar alguma heresia de Satanás na palavra. Essa mesma coisa sucedeu à igreja em Niceia, Roma, tomando dogmas em lugar da palavra de Deus. Isso foi o mesmo nos metodistas, batistas, presbiterianos. Cada vez que a luz surge, em cada era, eles a rejeitam. Por essa razão, morreram. Os luteranos, quando Wesley se levantou, morreram os luteranos. Era outra era. Veio a palavra a eles, tinham que aceitá-la ou morrer.
Por essa razão, os pentecostais estão mortos agora, porque a era está aqui. A palavra tem sido manifestada. O tempo da águia, a hora para o regresso da palavra, para restaurar a fé dos pais de novo aos filhos outra vez. Eles estão tão unidos. Eles estão tão unidos. Ah, mas tem tanta divisão. Problema de quem está se dividindo. Ou eles estão se degradando. Problema de quem está se degradando. Eu não estou. Eu estou muito bem. Você não está bem com Deus? Você não está bem com o seu pastor? Não está bem com o seu irmão? Não há divisão. Ninguém está se degradando, fazendo proselitismo, fazendo política. Não! Nós estamos pregando a mensagem da hora final. Nós estamos recebendo isso para ir embora. Não estamos preocupados. Eles, se quer brigar, que brigue lá no terreiro deles, porque aqui não. Aqui se adora, se louva, se busca Deus. Pois bem, para restaurar a fé dos pais de novo aos filhos, outra vez, eles estão tão unidos que a rejeitam e não estão de outra maneira, senão espiritualmente mortos. Eles estão tão unidos agora do outro lado, em contrapartida, que essa palavra não surge efeitos na vida deles. Agora, preste bem atenção nisto aqui. O corpo de Deus, unido com sua noiva, sendo um. O corpo de Deus unido com sua noiva, sendo um. Ele e Cristo juntos, como Espírito, operando na carne da igreja, como operou na carne de Jesus Cristo, porque é a parte de seu corpo, não mais um esposo e sua esposa, senão já são dois, mas agora é um, e Cristo e seu corpo é um, e o mesmo Espírito que estava em Cristo está na noiva, em seu corpo, que os ajunta com toda a palavra, e Deus vivendo ali, Ele mesmo manifestado. Saibam, porém, vocês, agora aqui está o que Estevão estava dizendo. Vocês estão buscando Deus numa casa. Vocês estão buscando Deus lá no tabernáculo, ou seja, lá no santuário. Vocês estão buscando Deus em uma igreja, em um sistema, em uma religião. Deus não está num sistema religioso. Deus não está lá. Estevão falando. Ele fez uma casa. Deus construiu uma casa. Deus pegou uma parte do pó da terra e disse: essa parte do pó da terra vai ser a minha casa. Vou levantar esse homem para isto. Vou levantar esta mulher para isto. Vou viver neles. E as pessoas neste tempo estão buscando a Deus numa religião, noutra religião, buscando a Deus numa igreja, noutra igreja, por todos os lados. Quando Deus está passeando aí na rua, de um lado, do outro, no seu trabalho, amém? Quando você é vizinho de alguém que fala, eu gostaria de ter um encontro com Deus, está falando com você onde Deus está. É uma questão de Deus abrir o entendimento. Um corpo frágil e mortal, mas Ele agradou viver neste corpo. Você quer ver uma coisa importante? Paulo teve uma inspiração tremenda. Deixa eu pegar isso aqui rapidinho.
Aqui a mensagem Estatura do Varão Perfeito. Só um pequeno trecho, porque não tenho tempo. Ele disse assim: agora a Bíblia diz que Estevão, falando de Salomão, construindo o templo. Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Pelo que entrando no mundo, disse o Senhor, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Não quero sacrifício, não quero oferta. Quero um corpo. Isso que eu quero. Corpo me preparaste. Ele entrou no mundo. Estava oferecendo novilhos, ovelhas, pombas, rolinhas. Disse, esse sacrifício, não. Eu passei. Eu fui esta rolinha, eu fui esta pomba, eu fui esta novilha, eu fui este cordeiro. Isso está no passado. Eu não quero mais esse sacrifício. Eu quero um corpo. Deus disse, eu quero um corpo para viver nele, falar através dele, manifestar nele. Eu quero viver nesse corpo. Eu quero realizar as obras desse corpo. Eu posso parar o mar, eu posso parar o vento, eu posso levantar os mortos neste corpo. E agora ele fala a mesma coisa, neste corpo, ele pode parar o vento, ele pode parar a tempestade, ele pode levantar o morto, ele pode curar o doente. Ele é o mesmo Deus, agora trocou de casa, está nesta casa que é você. Exatamente isso. Não é outra coisa, está aqui escrito. Um corpo me preparaste. Deus mora na estatura de um homem. Deus mora na estatura de um homem, refletindo-se naquele ser. Adoração perfeita. Deus em nós sendo o seu tabernáculo. Deus em nós sendo o seu tabernáculo, Deus manifestando-se. Podemos ficar somente neste ponto do estudo por muitas horas. Note que Deus, em cada era, sempre se tem refletido no homem. Foi Deus ali em Moisés. Observe a Moisés por um momento. Nasceu como líder, tal como Cristo. No tempo que nasceu, houve perseguição de recém-nascidos, tratando de encontrá-lo tal como foi com Cristo. E neste tempo ele foi um legislador, como também foi Cristo. Moisés permaneceu 40 dias no monte recebendo os mandamentos e logo desceu. Cristo permaneceu 40 dias no deserto e logo regressou e disse, ouviste que foi dito, não adulterarás, mas eu vos digo que qualquer que olhar a uma mulher para cobiçá-la já adulterou com ela em seu coração. Bem, eu não vou entrar mais fundo nisso aqui, que é uma lição tremenda isso. Só quero dizer uma coisa aqui. Você ouviu a alto e bom som ele dizendo que quando Moisés veio para libertar Israel, tinha morte de infantes. Quando Jesus nasceu, tinha também. Quer dizer que hoje não tem? Foi com Moisés, foi nos dias de Cristo, hoje não? Pois é. Hoje a morte não é física. Hoje a morte é espiritual. Nos dias do irmão Branham, no começo do seu ministério, quantas pessoas morreram por blasfemar? Hoje pode falar o que quiser, que eu continuo vivendo. Porém, já estão mortos. Estão mortos e não sabem que morreram. Porque hoje a morte é espiritual. E hoje o profeta diz na mensagem, o terceiro Êxodo, que uma criança nasce
E Satanás pega aquela criança, coloca entre um casal. Este casal, um lado é católico, outro lado não é católico, e aquela criança nasce, cresce num lar católico. E o que ele fez? Ele misturou a semente de novo. Lá no Éden, ele misturou a semente. É um assunto e tanto, né? Satanás tomou a mulher e pôs a semente da mulher. Só que Deus criou a serpente, levantou a serpente para enganar Satanás. Satanás quebrou a cara, foi usando a serpente para se injetar no gênero humano. Porque quando Satanás fez um homem híbrido, um diabo, porque na verdade tinha o ventre de Eva e tinha exatamente da serpente o gene de vida. Satanás, sabendo que a serpente não tinha alma, e a serpente não falava não e sim, que ela não tinha alma, ela não tinha direito de escolha, ela não tinha consciência. O profeta disse, na pergunta e resposta número 2, que ela tinha um lugar para a alma, porém não tinha alma. Satanás foi naquele animal, tomou o lugar da alma e decidiu deitar com a mulher. Isso é profundo. Entrou, porque a serpente não ia saber como agir. Mas quando o diabo entrou nela, então ela foi e fez a coisa. Porque Satanás estava naquele lugar. Por isso que o profeta diz, eu tenho um texto aí, vou pregar um sermão sobre isso. Satanás entrou naquele animal chamado serpente. Porque ela tinha lugar para uma alma, mas não tinha alma. Ele entrou no lugar da alma para decidir fazer aquilo com a mulher. E quando ele fez aquilo, ele trouxe um demônio. Ele trouxe um Caim, não foi? Ele trouxe um Caim ali. Então se injetou no gênero humano. Quando ele injetou no gênero humano, Deus pôs sua palavra para se cumprir. No dia que comerdes, nesse dia morrereis. Então aquele casal morreu. Mas Deus já tinha quem? Deus já tinha um segundo Adão. Deus já tinha outra Eva. Deus tinha esta Eva aqui. Não é aquela que caiu, aquela que recebeu a semente de Satanás. Você não recebeu a semente do diabo, você recebeu a semente da palavra, amém? Então aquela mulher recebe a semente de Satanás e ela morre. E Deus, ao longo do tempo, levantou um segundo Adão. E que Satanás pode nem chegar perto dele, porque aquele segundo Adão é o próprio Deus. E aquele Deus tinha uma mulher nele que era igualzinho ele, co-herdeira com ele. E aquela mulher apareceu em cena, ela veio não da via sexual, ela veio pela palavra. Por isso Deus levantou um profeta para abrir a palavra e mostrar que esta semente, ela chegaria nesse tempo, esta semente chegaria hoje, e você recebe esta semente, você é esta semente, a semente da mulher. Você percebe isto? Que esta semente que estava no segundo Adão é a semente palavra. Essa semente estava na boca de Moisés, na boca de Enoque, na boca de Samuel, na boca de Josué. Aquela semente disse assim: sol, para aí, e o sol estancou na hora. Lua, para-te aí, ela parou na hora, e vamos à luta. Aquela semente parou o sol e a lua. A semente palavra. Esta semente está em ti. Não para parar o sol e a lua, mas para ir para cima deles. Amém? Para cima deles. Por isso que Satanás usou a serpente. Satanás, a mesma moeda que ele derrubou Eva, derrubou ele também. Por quê? Porque quando ele viu que agora, através da serpente, ele derrubou aquela mulher e se injetou no gênero humano,
o próprio Deus aparece em cena, agora não mais uma serpente, não mais Adão, não mais Eva, mas Cristo. Agora esse Deus aparece em cena, e Satanás vem, e que vem com uma beira em cima dele, e disse, faça essas pedras serem pães. Ele fala, nem só de pão viverá o homem. Pula-te daqui abaixo. Ele disse, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu te dou esse mundo todo, disse, somente o Senhor teu Deus adorarás. Ele deu um pulo para trás e disse, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele só citou a palavra para o diabo. Você percebeu a posição de um eleito? O eleito, a posição dele é essa, a palavra. Porque essa palavra não vive nele em forma de letra, mas em forma de poder, em forma de ressurreição, em forma de transformação. Essa palavra vive em você em forma do sobrenatural. Amém? Não olhe para a condição, não olhe para a sua estatura, não olhe para a sua enfermidade, para o problema que está ao seu redor. Olhe para a palavra que está em você e pare Satanás nesta noite. Você quer ver uma coisa? Vamos só pensar nisso aqui, só um minutinho só. E já vou encerrar, porque não tenho mais tempo. Minha voz está desgastada, não sei que está feio. Aqui está, ó. Deixa eu achar o texto aqui. É 2. Ó, Senhor, me dá esse texto, eu precisava ler. Onde Deus disse assim, ó. Em Gênesis, para mim é o capítulo 2, verso 23. Deixa eu ver se é o verso 23. 2 e 23. Ah, tá, é isso mesmo. Gênesis 2, 23. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, deixar a pergunta no ar e vou encerrar, porque eu não vou entrar em detalhes neste assunto aqui. Você sabia que toda a história do homem, do Antigo Testamento e no Novo Testamento, todos queriam saber o nome de Deus? Todos queriam conhecer a Deus. Ninguém ficou conhecendo a Ele. Escreveram lá, Jeová, também não é o nome dele. E tem tantas suposições, mas nesse tempo, ele disse, eu vou revelar o meu nome para a pessoa que precisa, que é minha parte. Eu vou revelar o meu nome. O único povo que conheceu o nome de Deus é a noiva. Único. Ninguém conheceu. Nas eras passadas era 3. No Antigo Testamento era Jeová. Mas não era o nome dele. Mas chegou neste tempo, ele desceu com 3 arco-íris na montanha e disse para o irmão Branham, o Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo Testamento. Houve uma explosão na montanha e as pedras rolaram. Amém? Então você conhece o nome do seu esposo, Senhor Jesus Cristo. Aqui no livro de Efésios, tá? Que vamos ler. Essa pergunta é muito pertinente. Efésios 6. Efésios capítulo 6. Para aí, é capítulo 5. Não é 6, não, é 5. Aqui, ó, vou pegar bem no finzinho aqui, ó. É o 32. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Paulo chamou de grande mistério. E esse grande mistério nunca ninguém descobriu. Parou para pensar? Esse grande mistério foi revelado
em nosso dia, em nosso tempo. Qual é o grande mistério? Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, serão dois numa carne. Paulo está tratando deste assunto. Aí ele fala, grande esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Pare um pouquinho. Você casaria com um homem que você não sabe o nome dele? Ou um homem casaria com uma mulher que não sabe o nome dela? Paulo está dizendo que ela iria conhecer o nome dele. E o nome dela já estava nele. Mas ela não conhecia o nome dele. O único tempo na história. Por isso que eu digo, este é um tempo tremendo. Que ele abriu o véu, ele rasgou o véu e disse, sou eu, Jeová, o Deus Criador do céu e da terra, o Deus eterno, sou eu, Jesus Cristo, sim, e você é o meu filho, você é meu irmão, você é minha esposa, você faz parte da minha natureza, você estava em mim, quando Satanás derrubou Eva no jardim, você já estava comigo lá, antes da queda. Você viu o que Paulo falou? E quem declarou isso? Ninguém. Mas chega o William Branham, Deus desce num pilar, Deus desce em 3 arco-íris e mostra o significado disso aqui. Agora você fala, isso está só aqui, né? Não. Por isso que eu vou atentar para isso aqui, ó. 2:23 de Gênesis, que diz, e disse Adão, este é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, esta será chamada varoa, porquanto o varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e apegar-se à sua mulher, serão ambos uma carne. Ué, quem era o pai de Adão? Adão tinha sogro? Quem era o pai de Eva? Como que aqui no começo aqui, Deus está falando sobre isto aqui. E Paulo pega Gênesis 2:23 e 24 e leva lá para o livro de Efésios, capítulo 5, verso 32, falando desta união, que os dois são o mesmo, não era Adão e Eva lá, é aqui hoje. Aqui você percebe então, se está falando de casamento aqui, mas com quem que Adão ia casar, minha gente? Com quem que Eva ia casar? Deixar o homem, seu pai e sua mãe, e unir a sua mulher. Mas lá não tinha ninguém para se unir. Era um casal. E os filhos viriam, não pelo ato sexual, viria pela palavra. Não ia ter problema de sogro, de sogra, e madrasta e padrasto, e diabo 4 que inventaram por aí. Não ia ter nada essa parafernália toda. Era filho de Deus, gerado pela palavra. Filho de Deus, um semideus, um Deus na terra. E aquilo foi abortado pelo diabo, e Deus veio trazendo isso de volta, e chegou aqui para se cumprir esta escritura. Agora você sabe o que ela significa. Que você é carne da carne dele, é osso do osso dele, é espírito do espírito dele, você tem a mesma vida dele, que estava aqui profetizado em Gênesis. Você já pensou nisso? Como que com quem que ia haver casamento no Éden? Ia haver constituir família? Mas isso aqui era uma profecia para este dia aqui. Paulo relatou isso e falou, olha, grande é esse mistério. Você não conhece esse mistério, é um mistério muito grande. Como você vai casar com Deus? Ser espírito. Amém? Então, as pessoas fazem uma confusão dos diabos aí, a teologia com essas coisas todas. É a coisa mais simples. Deus é a palavra. E Ele te gerou pela palavra.
E você tem o poder da palavra. E a palavra ressuscitou meu Senhor no terceiro dia. Amém. A palavra para o céu, ela abre o céu. E Deus quer que ela comece a fazer isso, porque é tempo dela ir embora. Arrebatamento, ressurreição está se manifestando diante de nós. Aleluia! Isso me deixa estimulado. Saber que essa palavra está na minha boca, no meu coração, na minha alma, e que a sepultura já ficou para trás. A morte está terminada. A morte está vencida, derrotada. Você é um filho gerado da palavra, um ser imortal. Você não tem um corpo rudimentar que vai apodrecer, que vai ter diabetes, e que vai ter pressão alta, e que vai ter problema cardíaco, e que você vai ter todas as doenças do inferno. Não! Aquele corpo é perfeito! Amém! Ele nos espera lá! Vou parar, irmão Denilson.